Bem, pessoal, vamos então resolver o exemplo 1 da aula 8. E esse exemplo consiste em calcularmos esse limite que está aqui. Tem uma raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2 sobre x menos 2. Por que é que eu optei por esse exemplo? Porque na lista que eu dei para vocês tem alguns limites com raiz cúbica, expoentes racionais, e vocês estão tendo uma certa dificuldade para fazer. Então, eu vou fazer esse exercício para tentar auxiliá-los na resolução dos exercícios que eu coloquei na lista, tá bem? Então vamos lá, solução. Pessoal, antes de mais nada, a primeira coisa que você testa no limite é a indeterminação. Você tenta calcular o limite para ver se eventualmente não se calcula, né? Então, raiz cúbica de 2 menos raiz cúbica de 2 dá zero, e 2 menos 2 dá zero. Nesse caso aqui, está evidente que você tem uma indeterminação. Mas é importante que você faça essa verificação, porque muitas vezes você poupa tempo, né, e esforço, desgaste desnecessário. Vamos lá então. Qual é a ideia aqui, gente? A maioria de vocês, quando tenta resolver esse limite, a primeira coisa que faz é multiplicar pelo conjugado aqui, do de cima, né? Tem raiz, vou multiplicar pelo conjugado. Isso não funciona, mas por que não funciona, né? Não funciona porque a raiz aqui não é quadrada, é uma raiz cúbica. Então, se você multiplica pelo conjugado, não te adiantou, porque quando você fizer a multiplicação do conjugado aqui, não vai eliminar a raiz. Então, qual é a saída? Bom, a saída é pensar como se fosse o caso do conjugado. Acontece que não dá para usar o conjugado porque você não tem uma raiz quadrada, mas então como eu faria para usar a ideia do conjugado? Qual é a ideia que está por trás do conjugado? Multiplicar por alguém que, quando você fizer a operação, elimine a raiz. Nesse caso aqui, gente, pensem um pouco. Eu tenho aqui um x elevado a 1/3, ou raiz cúbica de x, que é a mesma coisa. Por que eu teria que multiplicar esse raiz cúbica de x aqui, para que no final resultasse em x simplesmente, para que fique com essa potência 1 aqui? Da mesma forma, por que eu deveria multiplicar essa raiz cúbica de 2 para que no final eu fique só com 2 e não alguma raiz de 2? Tá certo? Então essa é a estratégia que nós vamos adotar. Vamos lá. Então, o que nós temos? Nós temos limite. Quando x tende para 2, eu vou botar um parênteses aqui, de raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2. Isso tudo dividido por x menos 2. Bom, mas por quem eu devo multiplicar aqui, para que quando eu faça a multiplicação, essas coisas simplifiquem e eu possa cortar x menos 2 aqui? Ora, pessoal, você precisa raciocinar e tentar buscar. Não existe fórmula pronta, você tem que pensar. Dependendo aqui da raiz, você vai correr atrás daquilo que você precisa. Então, veja só. Aqui eu tenho raiz cúbica de x, que é a mesma coisa que x elevado a 1/3. Por quem eu tenho que multiplicar x elevado a 1/3 para que eu consiga, no final, x simplesmente? Ora, eu vou preservar a base, somar os expoentes. 1/3 mais quem te dá 1. Essa é a ideia. E a resposta, agora sim, eu acho que vocês já conseguem ver, que a resposta é raiz cúbica de x ao quadrado. Tá certo? Pessoal, olha só. Aqui eu vou deixar um espacinho porque eu vou resolver primeiro essa outra parte aqui, que é mais quem eu multiplico raiz cúbica de 2 para que no final sobre simplesmente o 2. Entenderam? Por que eu vou multiplicar raiz cúbica de 2 para que sobre 2? Ora, raiz cúbica de 2
ao quadrado. Mesmo raciocínio, né? Ó, 2 na 2 terços vezes 2 na 1 terço, 2 terços mais 1 terço vai dar 2, certo? Então, esse pedaço fica resolvido. A questão é, aqui no meio tem que ter alguém. Por que tem que ter alguém? Porque quando eu multiplicar raiz cúbica de x² por raiz cúbica de 2, que é um cara que não me resolve, esse vezes esse eu já sei que dá x, resolve. E esse vezes esse eu já sei que dá 2, resolve. Mas quando eu fizer esse vezes esse, vai aparecer uma raiz cúbica de 2x². Certo, gente? De novo, ó. Esse vezes esse vai me resolver aqui. Esse vezes esse vai me resolver aqui, com esse outro 2. Então, essas multiplicações estão ok. Agora, multiplicar esse cara por esse, ó, esse multiplicado por esse, vai me dar raiz cúbica de 2x². Isso vai ser um problema. Então, eu tenho que pensar em alguém que corrija esse cara que está aqui. Agora, olhem esse aqui, raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de x. Isso vai te dar raiz cúbica de 4x. Então, isso já te dá a ideia do que você precisa colocar aqui. O que eu preciso colocar aqui? Bom, eu vou ter que colocar aqui mais raiz cúbica de 2x. Por quê? Porque quando eu faço raiz cúbica de 4x aqui, vezes esse, vai te dar raiz cúbica de 4x. Então eu precisava de alguém que multiplicado por esse desse negativo esse cara. Então, quando eu faço menos raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2x, vai me dar menos raiz cúbica de 4x, que anula esse cara vezes esse. Entenderam? Como é que eu acho o fator daqui? Faça esse vezes esse, guarda, e é o inverso dele para multiplicar com esse. Então, aqui, raiz cúbica de 4x, quem tem que aparecer aqui, de tal forma que quando eu multiplicar por esse, se anule com aquele que eu obtive aqui. Raiz cúbica de 2x. Tá certo, gente? Tá bom, é um pouco complicado. Sim, gente, é um pouquinho complicado. Você precisa, é tipo quando nós fizemos completamente quadrado. Vocês precisam trabalhar no processo inverso da multiplicação desses caras aí, tá? Então, treinem um pouco, façam isso, busquem exercícios desse tipo para vocês treinarem. Multipliquei em cima, pessoal, multiplico embaixo da mesma forma que eu faço com o conjugado. Multiplico em cima e embaixo, estou multiplicando por 1, quer dizer, não estou fazendo nada, posso continuar. Mais raiz cúbica de 2x mais raiz cúbica de 4. Eu vou colocar o 4 aqui, em cima e embaixo, igual. E viemos para cá, limite, quando x tende para 2. Pessoal, vamos multiplicar lá, ó. Vamos lá. Esse vezes esse, já sabemos que vai dar o nosso x. Aqui, x. Menos esse vezes esse. Raiz cúbica de 2x². Esse vezes esse. Mais raiz cúbica de 2x². Menos raiz cúbica de 4x. Vejamos como já foi. Esse já foi. Esse já foi. Esse com esse está aqui, ó. Agora, esse com esse é raiz de 4x, que está aqui. Esse com esse é mais raiz de 4x. Então, põe aqui, ó, mais raiz de 4x, raiz cúbica. E finalmente, pessoal, menos 2,
que é esse vezes esse, tá certo? Aqui a gente passa um traço. Aqui embaixo vai ficar x menos 2 raiz cúbica de x quadrado mais raiz cúbica de 2x mais raiz cúbica de 4. Limite, quando x tende para 2, observe o seguinte, aqui em cima, raiz cúbica de 2x quadrado, raiz cúbica de 2x quadrado, raiz cúbica de 4x, raiz cúbica de 4x, sobre exatamente x menos 2. Embaixo, x menos 2, não esqueça o parênteses, raiz cúbica de x quadrado mais raiz cúbica de 2x mais raiz cúbica de 4. Notem o seguinte, gente, notem que esse cara aqui simplifica com esse. Esse cara aqui vai para raiz cúbica de 4. Esse cara aqui vai para raiz cúbica de 4. Então, esse limite todo te dá 1 sobre 3 raiz cúbica de 4. Tá bem, pessoal? Então, casos em que a raiz não seja quadrada, não dá para você sair aplicando direto multiplicação pelo conjugado. Mas utilizando um pouco de raciocínio, você consegue achar um elemento que é semelhante ao conjugado e que te resolve o problema, tá? Então, a dica que eu digo é, sempre procurem o cara que completa a potência aqui para fazer ela igual ao denominador. E aí você consegue trabalhar. Dá um pouco de trabalho, gente, mas vocês conseguem, tá? Boa sorte aí, daqui a pouco a gente se vê no próximo exemplo.